Meu nome é Eduarda Naida, eu sou doutora em psicologia clínica, especialista em gerontologia e terapia cognitivo-comportamental, e atualmente eu estou atuando, trabalhando, né, com a sexualidade humana, com, enfim, diferentes aspectos que a gente, aqui, pelo Vínculos, a gente está conseguindo abarcar. Todo mundo sabe que eu atuo muito com o público idoso e está sendo uma descoberta bem diferente trabalhar com sexualidade humana com idoso, família com idoso e, obviamente, todas as outras questões pertinentes ao idoso, né? Vou colocar aqui, escrever aqui para ficar fixado qual é o nosso tema. Sim, se alguém chegar vai poder saber o que a gente está falando. Só aguardando. Oi, tudo bem? Estou vendo tudo direitinho. Aqui normalmente quando começa a ter algumas problemáticas de vídeo e de áudio, o pessoal começa a reclamar. Oi, tudo bem? Tudo tá me vendo, me escutando, tá direitinho? Tô vendo, tudo direitinho. Pode deixar. Aqui normalmente quando começa a ter umas problemáticas de vídeo e de áudio, o pessoal começa a reclamar, então fique tranquila que eles vão avisar, tá? Tá, você fica de olho. É muita coisa ao mesmo tempo, pode deixar. Só se preocupe em falar que eu fico organizando aqui, tá bom? Tá bom, combinado. Ok, então, melhor do que ninguém, você pode se apresentar e falar aí, né, quem é você, o que você faz, de onde você veio e para onde você quer ir, ok? Onde vive, do que se alimenta? Exatamente. Meu nome é Ana Mansur, né? Muito obrigada pelo convite, Eduardo. Eu sou psicóloga clínica e eu sou especializada no atendimento de mulheres. Então, todo o meu atendimento clínico no consultório é especializado e focado em mulheres, né? Mulheres acima de 18 anos, mulheres adultas, mas é todo um trabalho voltado para isso, né? E aí eu falo que o propósito do meu trabalho é ajudar essa mulher. E principalmente dentro da terapia. Então, com o tema de hoje, né, que eu vi já que você apresentou, quando a gente fala de relacionamento abusivo, namoro abusivo, violência doméstica, enfim, é um tema que aparece frequentemente no consultório, principalmente por conta do público que eu sou especializada em atender. Ótimo, então, se a gente for pensar, um dos motivos pelos quais a gente escolheu esse assunto é porque, além dele ser extremamente atual, infelizmente, né? Atual no sentido antes de pandemia e pós-pandemia, e a gente acaba pensando no reflexo de todo mundo estar em casa, de uma situação altamente estressante, né? Se a gente for pensar o que exatamente é o relacionamento abusivo, nesse assunto, exatamente para a gente discutir, né? No momento normal e nesse momento altamente estressante, né? E aí, uma relacionamento abusivo, né? Isso. E aí, até o meu lado psicóloga nerd, né, foi atrás de uma conceitualização mesmo, teórica. E é muito difícil achar exatamente uma definição que a gente pode definir como sendo uma relação de um em relação ao outro. E geralmente, quando a gente fala de relacionamento abusivo, vem logo na nossa cabeça um casal
que tem um relacionamento amoroso, heterossexual, então um homem com uma mulher, em que o homem é o abusador da mulher. É esse o estereótipo que vem na nossa cabeça, né? E eu acho que é importante a gente falar que quando a gente fala de relacionamento abusivo, que o homem é o abusador da mulher, né? A gente vê Uma travada. Eduarda, tá me entendendo? Oi, ok. Deu uma travada no esse relacionamento e aí deu uma corrida. Então, se travar, você fala. Tá. A gente tem esse panorama que relacionamento homem-mulher, amoroso, homem é o abusador da mulher. E não, relacionamento abusivo, né, ou da mulher com o homem num relacionamento amoroso, pode ser dos pais com os filhos, pode ser dentro do trabalho, pode ser ter amizades que têm um relacionamento abusivo, né? Tem diversas formas que o relacionamento abusivo pode se apresentar. E aí a gente pode fazer um recorte dentro disso, né? E a nossa proposta aqui, quando a gente fala, por exemplo, de violência doméstica, que é justamente enfim, quando a gente fala de violência doméstica, é um recorte dentro desse universo de relacionamentos abusivos, né? Em que sim, a gente está falando de um relacionamento em que a mulher é agredida, é abusada de alguma forma, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente está se pautando muito na Lei da Maria da Penha. E Lei da Maria da Penha é exatamente isso, é qualquer violência dessa violência acontecer, né? Tem a violência física, que é geralmente o que a gente logo pensa, né? Então, com agressões, empurrões, né? Passar para agressões físicas mesmo. Tem agressão psicológica, que geralmente violência patrimonial, tem diversos tipos de violência, né? Que essa lei ampara as mulheres, né? É importante falar que é especificamente relacionado às mulheres. Porque eu vi até que teve uma pergunta, né? Que era perguntando, dentro de um relacionamento abusivo. Aquela pessoa que tá sempre lá, né, falando, sim, ele pode sofrer dentro de um relacionamento abusivo, mas tem um relacionamento homossexual. Então, é bem interessante a gente ver que, de fato, não está fechado, né? Não quebrando tabu, que inclusive, acho que é Vitor de Castro o nome dele, que é aquela pessoa que está sempre lá, né, falando, apresentando, e ele fala do relacionamento abusivo que a gente vê que de fato não está fechado, né? Não é uma caixinha específica. E de fato, existe algum perfil, se a gente for pensar, né, um perfil de vulnerabilidade, talvez, porque eu penso assim, mulheres assim, assado, tem uma maior probabilidade de estar num relacionamento abusivo ou não. Da minha experiência no consultório, né? E aí são coisas diferentes, que aparecem num consultório para mim e a realidade estatísticas como um todo, né? Então, em relação ao consultório, eu não tenho um perfil de são mulheres mais novas, são mulheres mais velhas, são mulheres que têm determinada profissão. E aparecem das mais diferentes formas, né? Mulheres que já têm a consciência, que estão no relacionamento abusivo, já saíram e estão querendo se construir e aí procuram a terapia. Mulheres que perceberam que querem começam um relacionamento abusivo já estando na terapia, né? E tem toda a questão de entender e perceber, né? Mas não tem como definir um perfil exato, né? E aí, se a gente pensa em raça também, mulheres brancas, mulheres negras, mas quando a gente pensa num panorama maior, né? Teve até uma live da Thaís Araújo, foi esse mês passado, falando que o maior número
falando sobre a questão, né, sofrem violência doméstica, por exemplo, são as que mais reportam, né, casos de violência doméstica. Mas aí é a questão em relação que eu pesquisei, que eu falo no vídeo, fica mais global. A solidão da mulher negra. Eu até gravei aqui um vídeo que a gente vai colocar mais pra frente, falando sobre a questão, né, que calhou muito, né? E muitas das vezes ela não tem coragem de denunciar. E uma das questões que eu pesquisei, que eu falo no vídeo, é exatamente a solidão da mulher negra, né, da mulher preta, e o quanto que ela acaba de fato se tornando mais vulnerável de entrar. Ela não tem coragem de denunciar, porque teoricamente ela estaria errada a começar por uma questão de eu sou negra, né? Então tem uma questão dessa, alguns dados, obviamente não vou lembrar de cabeça, eu anotei, a questão de que 58%, e aí se a gente for parar para pensar, ela tem um casal de filhos, e ela falando que né? E quando nesse não foi nem na live que eu ainda não assisti essa live da Thais Araújo, mas eu vi um TED que ela fez falando sobre N questões, inclusive falando dos filhos, né, do medo que ela tem. Suicídio de mulher branca diminuiu 9,8%. Eu não sei exatamente quando que foi esse TED, mas depois eu busquei e eu vi esses dados de 2013. Mas o da negra aumentou 54%. Então, se a gente for parar para pensar, caramba, aquela questão toda de discussão de que a gente tem que, de fato, separar, porque são coisas diferentes, né? E aí, no seu consultório, como que elas chegam? Porque você falou que diferentes maneiras que elas podem trazer essa questão, mas elas têm essa consciência grande, pelo menos assim, a maioria delas tem do ponto a respeito. Então, é muito complicado, porque dentro do relacionamento abusivo, se a gente pensa em violência doméstica, existem as graduações e os tipos de violência. Então, por exemplo, já teve cliente que chegou no consultório e ela chegou com essa queixa que ela tinha sido agredida. Então é uma coisa que é mais visível, digamos assim, quando a agressão é física. E aí ela, na verdade, com a agressão, ela pega a consciência, pessoas ao redor dela tiveram a consciência, a clareza também, né, por uma agressão física, e com isso acontecido, se fortalecer em relação a isso. Mas tem tipos de violência que não ficam de forma tão clara. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa violência psicológica, né? Então, a pessoa, o seu companheiro, né, tem uma autoestima mais baixa, um problema em relação à sua autopercepção, à sua autoimagem, começa a falar que você não é capaz, ou então fala que você nunca vai encontrar ninguém na vida como ele, que ninguém vai amar você como ele te ama. E aí, geralmente, esses casos são casos mais velados. Perceberam que chegam no consultório, assim como tem mulheres que estão vivendo e não percebem. E aí é curioso, porque, inclusive, para mim, enquanto psicóloga, e na sessão e atendendo aquela pessoa, né, porque é isso que eu falei, tem clientes que elas estavam solteiras e para mim, né, enquanto psicólogo, é uma coisa que é muito tênue, é uma coisa que não é em uma sessão que você já pega e caracteriza esse relacionamento abusivo, né? É uma coisa. É uma soma de discursos dela, né? Exatamente. Porque da forma como ela está enxergando aquela situação. Então, na verdade, é uma coisa que é construída ao
longo das sessões, né? Não é em uma sessão esse relacionamento abusivo, principalmente quando a gente fala do abuso psicológico, né? Quando é abuso físico, um abuso sexual até, né? Que é outro tipo de violência dentro da violência contra a mulher, aí é muito mais fácil da gente pescar e da gente ver o que está acontecendo, né? Esse psicológico que é muito sutil e é muito... vai pelas beiradas, né? É uma coisa que é construída. O mapa do acolhimento, que é voltado para mulheres que foram vítimas, que são vítimas, né, de relacionamentos abusivos, de violência doméstica. E aí, uma dessas clientes, né, que eu atendo por conta do mapa é justamente uma queixa de violência psicológica, né? E a queixa é justamente como é difícil fazer as de relacionamento, né? E como é a ferida mais difícil da gente ver e da gente acreditar, né, no que está acontecendo, que aquilo é grave. E até uma das perguntas, eu busco um psicólogo ou eu busco a polícia? Né? Então, de fato, pelo menos assim, o meu entendimento é ver o grau que se tem ali de perigo, digamos assim, né, naquela situação, para poder também você sair assim, já vi situações que a pessoa sai de casa, não, já era, não quero mais, e aí volta e recomeça tudo de novo, e normalmente é assim que acontece, né? Talvez por isso que não tenha se preparado, talvez, ou se fortalecido de alguma maneira, né? Falando do grau do abuso, né? Procure a polícia, inclusive um advogado, né? Porque se você é casado com essa pessoa, se você tem filhos com essa pessoa, né? Tem muita coisa envolvida. Como você pode se proteger, o que você tem que fazer, abrir boletim desse relacionamento, né? Se você começa a temer pela sua vida, né? Então, sim, procure a polícia. Se a polícia não chega a tempo, procure. E aí é muito importante falar da rede de apoio, né? Procure uma rede de apoio, porque muitas vezes as mulheres não saem de casa por não ter uma rede de apoio. Seja porque nesse relacionamento, e é esse o intuito, né? Ela ficar isolada para depender cada vez mais dele. Seja porque ela depende financeiramente dele, então não tem uma rede de apoio, não tem a casa de alguém que ela pode ir procurar amigo, é o único lugar que ela tem para ficar esse relacionamento abusivo, né? Financeiro, falta de rede de apoio, é não enxergar que você está em um relacionamento abusivo, é você acreditar que perdeu os filhos, a guarda e direito de estar com os filhos, né? Sim, porque muitas vezes tem ameaças, né? Se você sair de casa, os filhos vão ficar comigo, não vão com você, né? Tem diversos motivos e a mulher vai se sentindo, né? No sentido, se ela tá num relacionamento abusivo, ela tem que sair de casa, não tem, ainda tá fazendo em casa. Mas porque gosta, né? Exatamente. E ainda tem todo o estigma, né, da sociedade que a gente vive, que se ela sai de casa, se ela rompe um relacionamento, um casamento, é um fracasso da mulher, ela não fez aquilo dar certo, deu errado, porque a culpa é dela, né? Tem todo um estigma que a gente, digamos assim, né? Mas não consiga ter essa força, criar essa força para conseguir sair disso, né? Então, acho que o principal nesse momento é, número 1, a clareza, né? Você conseguir enxergar que você está no relacionamento abusivo e depois você ter uma rede de apoio, ter para quem te ajuda, né? Seja familiar, seja amigo. E aí, por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, por que o tempo todo isso está em voga? Por que o tempo todo as pessoas estão falando? Porque mesmo o tempo... Mas é difícil, às vezes, daquela mulher se enxergar naquela situação e todo o contexto que envolve ela, né? Tem outras questões, como você trouxe, financeiro, né?
que, de fato, não vai adiantar, ela, no pensamento dela, não vai adiantar, eu vou sair e vou pra onde? Meus filhos, melhor que meus filhos fiquem aqui, bem, tranquilos, tem colégio, tem comida, tem tudo, e aí eu... Nessas situações, normalmente, é aquela questão, em casa, né, o agressor... Isso é uma questão prática, inclusive, pra ela. Então, se eu sair daqui, eu vou pra onde? Eu não tenho onde ficar. Exatamente. E outra, eu não tenho onde ir. Óbvio que o juiz vai dar a guarda pro meu marido, né? Isso daí é muito mais fácil da gente pensar que isso pode acontecer. E na rua é outra. Então, todo mundo vai acabar, como você falou, né? Com o pé atrás, achando que ela proporcionou aquilo, até pela maneira como ele pode passar isso para os outros, né? Então, Desculpa, falou. Não, pode falar. Não, e é isso que você está falando, né? Que fora de casa, que é o estado de tensão, então que vem algumas ameaças, falam de uma forma mais ríspida, é um pouco mais ríspida, um pouco mais de atrito. Dessa fase, a primeira fase, né, da segunda fase, vai para a fase da violência em si, então seja violência física, seja violência patrimonial, que vai pegar seu documento, vai pegar seu cartão, não vai sair de casa, não vai sair com família, é o ato da violência. E depois tem a fase que a gente chama de lua de mel, né? Então é aquela fase que o cara fala, desculpa, me perdoa. E a mulher, ela tá naquele relacionamento, ela ama aquela pessoa, né? Por estar envolvida emocionalmente com aquela pessoa, por acreditar que talvez eu tenho que ser boa, eu tenho que dar uma segunda chance pra ele, todo mundo erra na vida, né? E aí começa a achar que tem chance daquela pessoa mudar, né? Que vai daí alguns conflitos dentro da relação, a violência em si, e por isso vai. E é muito difícil quebrar esse ciclo, né? É extremamente difícil para a mulher quebrar esse ciclo, mesmo porque no relacionamento abusivo tem o cara ali falando que você não é inteligente, que você não é bonita, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Você acaba acreditando naquilo que a pessoa está falando. Então, como é que eu vou sair desse relacionamento? Quem mais vai me querer se eu não tenho pra onde ir? Se ele é a única saída que eu tenho, né? Da pessoa realmente acreditar. Enxergar que não é daquela forma. Não, e até tem muito essa questão, tanto da mulher quanto da sociedade, que a mulher é capaz de mudar o homem, né? De que a mulher é capaz de agir de alguma maneira que ele vai pensar melhor, que ele vai fazer. Então isso acaba perpetuando a sociedade, ela traz essa questão do preconceito, às vezes estigmatizar certas condições, de falar, poxa, mas ela é tão inteligente, como que ela permanece, sabe, uma pessoa escolarizada, uma pessoa que tem um alto grau de nível de instrução, né, uma pessoa que trabalha num local altamente qualificado, né, tem uma posição muito boa no seu trabalho, não precisa disso. De fato, ela não precisa, e aí já não é questão financeira, são outras questões. É muito importante a gente aquela decisão da pessoa de continuar. E tem inclusive casos de que o cara não trabalha, quem trabalha é a mulher, quem põe o dinheiro em casa, né? É a mulher, ela, o dinheiro mesmo, o salário dela, e mesmo assim ela vive num relacionamento abusivo. Mesmo assim, esse cara que tem poder em relação a ela, que faz o abuso em relação a ela. E isso de, ela é tão inteligente, né, que essas pessoas falam, é curioso, porque no consultório tem um caso de direitos, de como a mulher tem que se empoderar das diversas questões que a gente discute hoje em dia, né, sobre a força da mulher, sobre não depender de um relacionamento
relacionamento, sobre você ser independente, enfim, tudo que a gente pode pensar sobre esse assunto. Ela tem plena consciência, ela defende, ela acredita, ela preza por isso na sua vida, e mesmo assim é uma mulher que muitas vezes acaba dentro de uma prática. Isso é muito mais a sua vivência ali, né? E às vezes você é sequestrada por isso, né? É pega por isso, e vai muito além disso, de consciência, de você saber às vezes como funciona, né? Como é e aí entra que como é difícil uma pessoa que está no relacionamento abusivo perceber que está em relacionamento abusivo. E em situações que, de fato, a gente conhece pessoas que tem amigos, tem pessoas que dão toque, falam com ela, olha, não tá legal, você concorda com esse tipo de comportamento? E a própria mulher acaba arrumando. Não, ele vai melhorar, não, é uma fase, ele não pode fazer qualquer coisa porque ele tem uma graduação, e aí ele, né, quer isso, aquilo. A gente vê que é uma questão muito mais que ela, por mais que ela possa até ter a noção de que alguma coisa ali está errada, é algo enfim, se conhecer, entender o porquê que aquilo, por que ela está agindo daquela maneira e se deixou, né, se permitiu estar naquela situação, né? E de fato não tem nada a ver com de fora, né? É ela que precisa entender. Por isso tão importante o acompanhamento psicológico, né? Sim, e também a gente tomar cuidado para não... Exatamente. Sim, de como pessoas, e aí a gente pensar, né? Como pessoas que estão de fora podem ajudar essas mulheres, né? Essa é uma coisa que ela não está conseguindo enxergar, está tendo dificuldade de enxergar. É você sinalizar, às vezes a gente fala, né? Tem aquele ditado que briga de marido e mulher, ninguém mexe a mulher, onde mexe a mulher, sim. Falar que vai apontar, ótimo. Não apontar o dedo, mas acolher aquela pessoa. Mesmo ela não acreditando, você sempre pessoas ela que vai estar do lado dela, não que ela só tenha ele, né? Mas que ela tem outras pessoas que se importam, né? Mas você continuar ali do lado dela, você continuar mostrando pra ela que, ó, qualquer coisa eu tô aqui, na hora que você precisar, eu tô aqui. Rede de apoio, não apontar o dedo, mas acolher aquela pessoa que ela só tem a ele, né? Mas que ela tem outras pessoas que se importam, que gostam, que estão ali para ela, que vão ajudar ela caso ela necessite. Onde vir, você vem pra cá, eu tô aqui com você não tá sozinha, eu vou te ajudar. E aí tem diversas redes de apoio de mulheres que eram vítimas de violência doméstica, a história delas, de como elas se livraram dos agressores, né, desses companheiros que foram abusivos, né, com elas, e também essas redes de apoio serem importantes para elas terem um exemplo, né, de pessoas que estavam nessa situação também, uma representatividade, se a gente parar para pensar, né, de pessoas que estavam nessa situação também. Muitas das vezes colocam o apoio, né? E aí o apoio pode vir na forma de um psicólogo, sabe? Você pode vir na forma da sua família, dos seus amigos, dessa rede de mulheres que você nem conhece, mas que passaram pela mesma situação que você e trazem esses relatos, né? Porque isso fortalece muito a mulher. Isso faz ela... fazendo com que aquela mulher naquele momento... Como, você não consegue fazer as coisas direito, tá vendo? Você que não vai conseguir outra pessoa. São várias outras mulheres que tiveram o mesmo discurso, que ouviram o mesmo discurso, sendo que todo mundo ali é diferente. Então, o quanto que são falas apenas que são ditas, que tem uma força muito grande.
só ela, né? Mas quando ela escuta várias outras mulheres falando, mas ele falou isso pra mim também, eu também ouvi isso, cara, não, então é impossível que eu, ela, todo mundo aqui estejamos errados, né? É impossível que todas nós tenhamos um problema, né? São falas apenas que pegam a gente de algum se sentir, enfim, desvalorizada, menosprezada. E se a gente pudesse pontuar aqui algumas falas bem específicas para a gente ligar aquela luzinha, né? O que se eu ouvir é para eu me atentar? Eu acho que pode começar com a coisa. Agora falando, eu lembrei que tem um vídeo da clássicozão, Exatamente. Quem está assistindo aqui a gente, quando acabava, ela... Muito bom. Vou até anotar para depois colocar aqui. Ela traz muitas frases de mulheres que mandaram para ela, né? Que pontuam bem esse relacionamento abusivo. Então, nossa, você fica horrível com esse batom, tá parecendo, sei lá, uma garota de programa. Ou então você é bonita, você não é bonita, você é feia, o gaslighting, né, que a gente chama, que é quando ele faz você duvidar da sua saúde mental, então você é maluca, eu não disse nada disso, quando na verdade ele disse, né, ninguém vai te amar como do meu lado, né, ninguém vai te aturar, mas são diversas frases nesse vídeo que sempre fazem você duvidar em relação a você mesma, né? Troca de roupa, mulher linha não anda assim, são frases, né, que às vezes a gente se acostuma a ouvir, mas que são problemáticas. Não são frases para serem ditas, né? Não são frases normais, legais de serem ditas, né? Tô tentando pensar em mais algumas, mas eu acho que esse apanhado de frases, né, já são frases que é para acender aquele sinal de alerta, né? Principalmente quando ele duvidando em relação ao que você está falando, chamando de maluca, né? Exatamente. E aí até um ponto, né, que a gente geralmente fala, se o cara que você tá hoje em dia fala que a ex dele é maluca, abre o olho em relação a esse cara, né? Provavelmente a próxima maluca da vida dele vai ser você. Então, sempre não normatizar isso, sabe? Maluca, né? Falar que ninguém mais vai te amar, só ele vai te amar, né? Quando ele começa a te jogar contra as suas amigas, contra a sua família, né? Fulaninha, pode falar palavrão aqui? Não pode, não. Pode, tá livre, leve. Aquela sua amiga é uma piranha, eu não quero que você fique saindo com ela, não é legal, você é uma mulher de família, não é pra ficar saindo com fulaninha. Então, todo esse tipo de discurso, né, de não querer que você se misture, que determinada pessoa não é boa pra você, é sempre no intuito de acabar te isolando, de acabar te enfraquecendo, né? Meu provavelmente. Então tem que ficar muito alerta nesse tipo de frase. Por isso que é importante, em qualquer relacionamento, você manter as suas amizades, não ser aquela coisa de você e ele serem um ser único, né? Porque, de fato, até se você inclui esses amigos, eles podem perceber algo que você não perceba, né? Porque pode ser muito sutil, mas uma outra pessoa medindo às vezes as palavras, pode falar, por que você tá assim, engraçado, quando você tá comigo, quando você tá com a gente. Só pedir para as pessoas, isso, só rapidinho. Essa rede que você falou, né, presente e observando e de fato estando ali para às vezes te atentar para coisas que não. De fato, no momento atual, tem até um vídeo. Só rapidinho, pedir para as pessoas que quem tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode ir fazendo aí, que a gente eu vou lendo e a gente vai falando aqui. Uma coisa quando você falou, né, a respeito
uma amiga de eu tenho uma amiga. tinha alguma coisa diferente ali no comportamento. Uau, tem até um vídeo. A amiga dela Gente, eu me perco nos focos, eu não tenho foco nenhum. Eu já comecei 3 frases e finalizei. Mas eu vou para a última, porque eu voltar para a primeira. Até há pouco tempo viralizou um vídeo muito bacana mostrando uma reunião de... Então, caramba, foi uma coisa muito sutil que para os outros que estavam ali não perceberam. Uma coisa diferente ali no comportamento, né? Tava a outra... Legal e tal, mas essa importância, né? Então são coisas muito sutis que é importante a gente estar atento. A importância de você prestar atenção no outro, né? E aí ela avisa. Caramba, foi uma coisa muito sutil que para os outros que estavam ali não perceberam. Foi Sim. Ela diz que a mulher precisa muitas vezes a mulher precisa de ajuda para sair dessa situação, né? Ela precisa mandar mensagem de texto para uma amiga e a amiga chamar a polícia, né? Tem agora até no aplicativo, no site do Magazine Luiza, tem um botãozinho que você finge que você vai fazer uma compra, aperta o botão e é um pedido de ajuda. Teve até um outro vídeo muito bacana, quer dizer, não era bacana, né? Mas muitas vezes é mostrando as ligações e você precisa de ajuda. Para a polícia, se eu não me engano, de São Paulo, sei lá, a gente não sabe onde chuta aqui de São Paulo, para a polícia de São Paulo, e exatamente vários pedidos. Então a gente vê ali situações. Vou de novo para o terceiro ponto, não voltei ainda para o segundo. Teve até um outro vídeo muito bacana, quer dizer, não era bacana, era bem forte, né? Mostrando as ligações de algumas mulheres para a polícia, se eu não me engano, de São Paulo. Sei lá, quando a gente não sabe, a gente chuta que é de São Paulo. Para a polícia de São Paulo. E exatamente vários pedidos. Que situação, né? O quanto que aquilo ali vai gerar de transtorno, de trauma para a vida daquela criança também. A coisa acontecendo, a gente ouvindo barulhos acontecendo ali. Isso é uma questão fora. Né? E, é bacana a gente ver. Por outro lado, já vi vídeo também da pessoa ligando para... E aí é muito bacana se dar ideia, né? Tá ouvindo o quebra-pau no meio da confusão que ele vai ter. Não, só um instantinho aqui, para de não bater que eu vou pegar o telefone e vou ligar a polícia. Não existe, né? Isso é uma questão fora. Então tem muita coisa que é bacana que a gente vê. Então aí eu vou ideia, né? Dão ideias para as pessoas de possibilidades de estratégias. Da menina ligando de uma pizza, entre aspas, né? E, na verdade, ela tá ligando para a polícia. E aí, o policial teve, né? A pessoa teve a sensibilidade de entender que era alguma coisa que não estava legal. O telefone liga, não. E aí, se a gente pensa até numa mulher, numa periferia, às vezes não tem celular, não tem crédito para ligar, ela precisa da rede de apoio, ela precisa da ajuda de outras mulheres. Não. Exatamente, precisa dessa rede de apoio, precisa dessa ajuda. Sensibilizada de pedir ajuda, né? Então a gente justificar isso do briga de marido e mulher, a gente não mete a mulher. A gente mete sim. E a gente é corresponsável por isso. Até quando a gente fala de sororidade, né? Sororidade passa por isso também, para você estar atenta para as mulheres à sua volta, né? Mesmo que você não conheça aquela mulher que você não tenha contato com aquela vizinha, por exemplo. Das ocupações. Sim, exatamente. Para a gente se proteger. Em fevereiro foi aprovado um projeto de lei. Exato. E aí, em casa.
que era, foi né, eu via, que eu até peguei esse dado, achei muito interessante, né, que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo viu um aumento de 19% das ocorrências de violência doméstica. O governo pagasse um auxílio aluguel para mulheres que denunciassem para que elas pudessem sair de casa. Porque, de fato, fica aquela campanha, denuncia. Não sei exatamente no que esse grupo ele atua, mas provavelmente deve ter a ver com essa questão da mulher. Fez uma campanha, hashtag Segura em Casa, para que o governo denuncia o antes e depois. Porque, de fato, fica aquela campanha, denuncia. Beleza, você vai, denuncia, você volta para casa. E aí a gente entra naquela questão de que, de fato, não tem para onde ir, né? Não tem mais uma amiga, ou então... Eu tô temendo pela minha vida, né? Ok, tem uma questão de, denuncia o antes e depois. Porque, assim, é responsabilidade também, né? A partir do momento que você fala, não, denuncia, eu vou te proteger, você vai me proteger dentro de casa... que eu tô temendo pela minha vida, né? Então eu achei super interessante isso. Foi aprovado em fevereiro, até agora nada aconteceu. Então também assim, é bacana, porém não aconteceu, são ideias. A gente entender também que violência é doméstica, e é isso que a gente está falando, né, de sororidade, da gente se ajudar. É uma coisa emergencial, como que a gente pode se defender e ajudar as mulheres. Se a gente pensa no ideal de como lidar com isso, é através de políticas públicas, é através, por exemplo, de mulheres agredidas, né, que foram vida longe desse parceiro, né, desse parceiro do agressor, né. Da pessoa com a qual ela divide um teto. Exatamente, mas aí se a gente pensar na nossa situação hoje em dia, né, do Brasil, pandemia, quarentena, enfim, tudo, é um pouco utópico, né, quando a gente pensa nisso agora. Então, é mais uma estratégia de guerra, assim, estamos na guerra. Então, assim, a mete a colher, é mais uma estratégia de guerra. Não é uma ideia que a gente tem que pensar a longo prazo, isso é a curto prazo. O que a gente pode fazer agora? Mas enquanto a gente está fazendo isso, o que as autoridades estão fazendo? Né? Uma coisa muito nível de entendimento, de conhecimento, né? Então, assim, eu conheço um pouco do mapa do acolhimento, seria até interessante que você explicasse um pouquinho para o pessoal. Mas eu sei que abarca, exatamente por ser online, abarca Brasil, né? Então acaba chegando, só que aquilo, abarca uma população que tem um nível de entendimento, de conhecimento, que sabe que se existe, que tem acesso à internet, que tem como entrar em contato, né? Falar que em relação ao mapa do acolhimento, né? Eu tô desde o início no mapa, acho que já tem uns 2 anos isso, 1 ano e tanto, não sei de cabeça. Dispostas a atender um número X de mulheres, e aí você estipula, né, quantas vagas você tem para atendimento, de forma gratuita. Isso é o nome, vai para o cadastro de mulheres vítimas de violência, de relacionamentos abusivos, de violência doméstica, procuram o mapa e são direcionados para esses profissionais, né? Então, a primeira cliente, né, que eu tive do mapa, ela veio de estar vasculhando na internet, era mapa de internet, assim, e era bem novinha, e aí ela achou e chegou até mim, né? E o último caso, mulheres do WhatsApp, então um grupo do WhatsApp que era sobre mulheres de violência doméstica, e aí uma das mulheres do grupo do WhatsApp ficou o mapa, aí que ela ficou sabendo do mapa e entrou em contato, que eu sou, né, a psicóloga dela, e ela tem uma advogada. E como papel da advogada também, é por isso que eu falei,
E aí, como que ela pode... Então, a polícia e com certeza um advogado também, porque é uma leitura da lei, né, e de o que você tem que fazer para se proteger, provas que você tem que ter, né, principalmente porque o caso dela era de violência psicológica, então não é simplesmente fazer um exame para ver hematoma e costela quebrar. E nesse contexto. Exatamente. Como que ela faria? É aceito. É uma pergunta? Como ela faria? Sim, como que ela poderia se como que ela poderia se munir, né, para entrar num processo desse? No caso dela é basicamente mensagens do WhatsApp. Então, se a gente é muito como como uma prova. Como prova. Então, dele vigiando onde ela estava, da forma como ele estava falando com ela, né? Sempre Sim. E tem outras provas, né? Porque tem criança envolvida, então o fato de não pagar contas dentro de casa. Realmente, eu sei que o WhatsApp era muito forte para ela nesse processo. E hoje está na justiça, já tem medida preventiva, né? De separação, assim, que não pode de encaminhamento, né? São ótimos para esses termos. Mas que não pode chegar muito perto, né? Tem que ter um distanciamento. Então ela conseguiu, graças a essa quando entra no processo dele, ela, e que ela sim tem que procurar um advogado, de como ela está sendo. Quando a gente ela está sentindo que ela está vivendo, né, de elaborar isso, mas como é importante esse trabalho de vários profissionais, né? Eu lembro que agora... Quando entra num processo desses, como a gente falou antes, é muito desacreditada, né? E às vezes até mesmo quando a gente apresenta alguma prova, alguma coisa material, muitas das vezes também a gente tem sempre rola sempre uma dúvida. Eu lembro que agora, eu não sei se foi do ano passado ou do ano retrasado, que teve aquela edição do Big Brother. O médico, que era bem mais velho, a Emily, que inclusive ganhou no final, e ela tinha um médico que era mais velho e tinha, imagina, sendo passado 24 horas, várias câmeras, ele falando coisas, ele segurando ela no braço, com ela no chão, aquela pessoa que adora o Big Brother, aquela pessoa jogando ela no chão. Ela não conseguia perceber essas questões, principalmente. Sabe, observar o que é ótimo. Pois comportamento humano. Comportamento humano apenas. E aí, tudo isso, ele foi vendo frases internas. Ela não conseguia perceber essas questões, principalmente porque ele era formado, ele era mais velho, ela era bem novinha, e as falas dele eram muito assim: não, eu te ajudo, você não está entendendo o que as pessoas estão fazendo aqui, deixa que eu vejo as coisas, e aí ali dentro daquele contexto de jogo, vota em tal pessoa, não fala. Viu isso de novo acontecendo, foi falado bastante a respeito do relacionamento abusivo, entre outras coisas, mas, de novo, várias câmeras mostrando, várias pessoas apontando exatamente quais eram os comportamentos, e ainda assim tinha gente que desacreditava, e ainda assim tinha gente que dizia... E como essas pessoas que apontavam também acabavam sendo julgadas, né? Você não tinha nada que se meter no relacionamento deles, você não foi chamada, você tem que ficar calada, deixa que eles se resolvem. Sim. Não ser assim, né, gente? E isso é muito da gente aprender que não é assim. Porque a gente aprendeu que era assim, a gente não se mete, deixa lá que eles se resolvem. E da agora a gente desaprender isso e aprender que a gente se mete assim.
Ah, legal. Conseguir E também é uma medir, né, o quanto que, isso me dá muita responsabilidade raiva, nossa ela não virar passar por isso, esporte. ver a minha amiga A pessoa sofrendo, se ela não consegue acreditar não em está mim, aceitando, não é essa questão, tudo bem. Né? De novo, Deixa ela ali, mas continua ali por ela, né? Na hora que se colocar ali acolhendo. é um pouco difícil para quem está do lado de fora, né? Se sente um pouco impotente em relação à Conseguir medir, situação. né, o quanto que, isso me dá muita raiva ver ela passando por isso, ver a minha amiga sofrendo isso e ela não consegue acreditar em mim. Não é essa a questão, né? De novo, ter empatia, ter de fato se colocar. De fato, simboliza bastante essa situação, porque teve além dessa questão, né, dessa pressão psicológica que o cara falava pra menina, teve também umas questões lá. Paredão, momento entretenimento. Teve um paredão que foi exatamente entre um dos caras que tinham praticado um assédio sexual. Depois ele tinha pedido desculpas, ele tinha visto o que ele fazia, essa pressão psicológica. E muita gente ficou falando, não, a gente tem que tirar o fulano de tal porque ele assediou o outro não. Quão que é difícil às vezes pro próprio homem perceber o quão grave também é a pressão psicológica e principalmente naquela situação. Porque a menina não percebia, ninguém ali tinha gente que falava pra ela, mas enfim, tinha visto que, sei lá, as pessoas até poderiam julgar ele numa situação posterior, mas ali naquele contexto, o grande perigo de fato era aquela pressão psicológica que a menina estava sofrendo, até porque pessoas falavam que ela tomava remédio controlado, tinha depressão e tal. Então, quanto que é difícil às vezes para um homem? O homem ele já consegue ver, não, isso é assédio, não pode passar a mão, é errado fazer isso, aquilo, outro, mas eles não conseguem perceber que, não, eu não fiz, por que esse pessoal tá falando que o namorado não pode dizer o que ela tem que fazer? Não, é o relacionamento dele. Físico, como é fácil da gente perceber se teve abuso ou não, né? Quando teve violência ou não. Mas quando é psicológico, né? Como isso é muito mais... né? Porque se a gente pensa na história da mulher, na sociedade, né? A mulher era vista... Isso é uma coisa que a gente vem ganhando através de muita luta, se identificar, não, eu sou uma pessoa, não sou uma coisa, eu não sou sua propriedade, você não é de mim. Então, como é uma coisa que ainda está muito entranhada, né? Sim. Que é uma pessoa que não é sua propriedade. Você não pode dar ordem, você não manda nela, você não controla ela, né? Você tem que respeitar ela. Como isso é difícil, né? É difícil muitas vezes para o homem entender, Sim. É muito difícil para a mulher entender que ela merece aquele... né? E como é um caminho que a gente... escrito pra gente. E aí, a violência física, uma violência psicológica muito pesada, mas se a gente pensa também em casos mais corriqueiros assim, do nosso dia a dia, né? De como muitas vezes tem relacionamentos abusivos, aí que não partem já para um grau tão elevado, né, de violência, mas coisas mais leves, que às vezes o abusador não tem consciência que ele está sendo um abusador. E nem a pessoa abusada tem consciência que está sendo abusada, porque é uma coisa tão normatizada, tão vista como Começar com a educação do menino, começar com a educação da menina. É um susto, né? Eu não sabia como é um processo de educação, né? Sempre bater na tecla, sempre falar como funciona, o que pode, o que não pode, né? Porque a gente tem 4 minutos para finalizar a live. Pois é. Começar desde cedo, né? Começar
Você quer falar alguma coisa, finalizar? Assim, vamos falar só sobre relacionamento abusivo. Não, é uma questão muito maior. Uma coisa que você acha De diferentes comportamentos e pensamentos que a gente precisa mudar dentro de um contexto muito mais amplo. A gente você quer falar alguma coisa, finalizar, fazer assim, um fechamento de tudo isso que a gente falou? Teria alguma coisa que você acha? Mas não, eu acho que a gente falou bastante, né? Falou bastante coisa. Se por acaso alguém tenha ficado com alguma dúvida, queira que a gente fale mais sobre determinado assunto, mandar mensagem para você, para mim, né? Que pode virar até uma segunda live pra gente falar sobre o assunto. Batido demais, o que dera, né? Que um dia chegue a esse ponto, né? Mas por enquanto é uma coisa que a gente sempre tem que estar falando e observando. Acho que tem que ter isso em mente, sempre discutir isso com o maior número de pessoas possíveis, né? Porque muitas vezes despertar, né, uma curiosidade, poxa, compartilha uma matéria com um vídeo, por exemplo, né, com uma situação de violência, né, de violência física, né, então de entender nosso papel nisso. Não falar, não deixa a coisa... Se com essa live a gente puder ajudar uma pessoa, já é maravilhoso, né, se a gente puder levar informação, se a gente puder pelo menos despertar, né, uma curiosidade, poxa, falaram isso, falaram seja necessário para que o máximo em relação a isso é muito importante, de fato. Não falar não deixa a coisa, não faz a coisa desaparecer, né? Não falar simplesmente faz a gente ser um pouco, a gente se omitir aquilo e acaba sendo conivente, né, com a situação. Então, muito importante que a gente fale quantas vezes seja necessário para que uma trazer a discussão, né? Trazer essa informação. Dúvida até, né? Poxa, se eu tenho uma dúvida, eu vou buscar, eu vou ficar inquieto para entender o que está acontecendo, né? Então é muito importante que a gente fale bastante. Eu acho que você, nesse papel de quem trabalha com isso, devia fazer várias trazer a discussão, né? Trazer essa informação. Exatamente, não ser uma coisa que a gente, não pode falar, não, mas se eu falar, vai trazer mais atenção a isso, não, se eu não falar não vai acontecer, e a gente sabe que não é isso. Queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui, foi um papo super gostoso, super bacana, de acordo aqui com as minhas anotações, acho que a gente falou tudo, provavelmente você tinha muito